Boa tarde, Maria. Tem uns minutinhos e a gente já começa, tá, gente? Eu vou colocando, adicionando o pessoal aqui.
Bom, pessoal, vamos começar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Bem, e você, professor? Bem também. Bastante bem. Bom, como eu tinha dito para vocês ontem, mas eu vou falar de novo, hoje, nós vamos estudar a formação do Estado moderno, agora. O que são a formação, o que seria a formação do Estado moderno? Seria a, a, o nascimento dos países como a gente conhece hoje. Porque antes eles eram parte de um reino, né? Fazia parte de um império. Eles não eram, já as regiões sempre existiam, as partes geográficas sempre existiram, mas eles não eram formados como são formados hoje. Hoje em dia, nós temos uma administração que cuida do país inteiro, não é? Antes não. Antes existia o feudalismo. Na Idade Média, existia o feudalismo. Então, de uma única região, né, tinha, por exemplo, de um único país hoje, como por exemplo Portugal, tinha vários senhores feudais. Agora não. Vai haver uma centralização, tá, do poder. Então, os senhores feudais vão perder esse poder e eles vão virar outra coisa, os senhores feudais. Eles vão fazer parte dessa centralização, eles vão fazer parte do sistema, eles vão fazer parte da burocracia, eles vão fazer parte da administração dessa região, beleza? Do que a gente vai chamar de país, tá? Então, o primeiro país do mundo a se centralizar, a se tornar o que a gente conhece como país moderno, é Portugal, o primeiro país do mundo. E vocês vão perceber que isso vai dar uma vantagem muito grande para Portugal, Espanha. Uh, Espanha também Espanha vai ser o segundo país a sair na corrida, na formação do país moderno. Depois a gente vai ter França, a gente vai ter Inglaterra, né? E aí outros países, outras regiões da Europa vão se tornando também países centralizados, estados modernos. É isso que a gente chama, tá bom? Chama de estado moderno. Depois que a gente estudar a formação dos estados modernos, nós vamos estudar, a gente vai estudar toda a característica política e a gente vai estudar também característica econômica, tá? Então a gente vai estudar essas características. É a formação dos reinos, é a formação da monarquia absolutista, onde um rei, né, ele começa a governar um país. E aí tem algumas coisas que justificam o rei estar lá. Algumas são sociais, as outras vão ser é, religiosas, tá bom? Isso é muito interessante, porque nós vamos ter também umas justificativas religiosas. Os reis, quando eles governam, esses reis que a gente já ouviu falar bastante, eles vão governar sobre uma justificativa religiosa, conhecido como direito divino, tá bom? Direito divino de governar, como se fosse Deus que tivesse colocado eles, a família deles, nesse poder, no poder de estar governando, nessa posição de estar governando. Então a gente vai ver a formação, toda a formação de um reino, de um reino, de um país, ela vai se constituir através de um processo político, tá? Militar, político e econômico. A gente vai ver bastante essas características aí. Então, vamos supor,
Vamos supor que nós temos imaginem vocês o Brasil. O Brasil está lá, bonitão, um monte de tribo indígena, beleza? Um monte de tribo indígena acontecendo, vivendo no Brasil. E aí, uma das tribos indígenas resolvem formar o Brasil, tá bom? E aí eles começam a dialogar com as outras tribos para formar uma única tribo. E vamos supor que eles consigam. E aí eles se organizam e elegem, né, elegem ou decretam por unanimidade ali, um grupo diz quem que vai ser o rei, quem que vai ser o manda-chuva, ou seja, quem que vai organizar e comandar esse Brasilzão aí. Então, veja só, temos o processo de formação de um Estado. Por quê? Agora, todas as tribos que antes eram separadas, agora estão juntas e vão organizar, né, centralizar, e vão centralizar o poder na mão de um cara só. Esse cara vai administrar esse, esse novo país. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Por que a gente está estudando a Europa? Porque a Europa ela era toda fragmentada, né? Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, muito legal. Toma. Mas como que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo achar um legal. Parece só do Império Romano, final do Império Romano. Não achei. Bom, mas o da hora é vocês pensarem aí que a Europa ela está toda dividida e a instituição que manda muito nela é a igreja, inclusive a igreja vai mandar muito. Mas, professor, não tinha rei? Tinha rei sim. Só que esses reis eles perderam o poder para os senhores feudais, porque o feudalismo era muito mais forte. Lembra quando eu expliquei para vocês o feudalismo? Eu expliquei que o rei ele concedia, né, o suzerano concedia um pedaço de terra para um cara em troca da sua lealdade. E esse cara, ele em troca de proteger esse rei, ele ficava com um pedaço de terra. Só que nessa terra quem manda é ele. Só que a terra era muito grande, então o que ele faz? Ele faz o mesmo processo, ele entrega essa terra, um pedaço dessa terra para outra pessoa em troca da lealdade. E aí começa a fragmentar muito. Então, nem todo mundo manda, né? Não é um rei que manda na terra toda. São senhores feudais. Só que agora o processo vai ser o contrário. O rei ele vai organizar de novo no seu comando. E os senhores feudais vão perder esse poder. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai discutir isso aqui na aula. Deixa eu compartilhar. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Bom, ó, formação do Estado moderno, beleza? Processo. Qual que é o processo? Gradativamente, aos poucos, o rei volta a ganhar poder, tá bom? Que poder é esse? Poder de autoridade. Porque antes ele tinha perdido esse poder para os senhores feudais. Como que ele consegue? Ele faz uma parceria, ó, o segundo item aí. Ele faz uma parceria com a burguesia.
A burguesia começa a pagar imposto, beleza? Os comerciantes e tal, e a população começa a pagar imposto em troca de segurança. E aí, o que, que o rei vai fazer com esse dinheiro? O rei ele vai construir um exército. E esse exército ele vai obrigar os senhores feudais a obedecer o rei. Então, olha o que o rei está fazendo. Ele está pegando o dinheiro, tá? Que vem através de imposto, e vai utilizar para formar um exército nacional, um exército do próprio país, para lutar as guerras dele. Então, olha só, agora o rei ele tem um exército e tem dinheiro, que vem da burguesia. Aí o senhor feudal, né, que manda na terra lá, ele fala assim, ó, parceirão, beleza, você foi útil pra caramba, né, senhor feudal, tal, mas agora eu que mando. Aí o senhor feudal, se ele quiser entrar em conflito com o rei, ele vai ter que enfrentar o exército do rei e ele vai ter que enfrentar sozinho, né, porque os outros já estão aderindo. Então, veja só. Então, existe um processo de unificação, onde estava tudo fragmentado, agora o rei está controlando todo esse território, junto, usando a força, usando o monopólio, controlando o exército, tá bom? Então, veja só, o rei ele vai começar a controlar o imposto e a moeda. Antes, na Europa feudal, vocês lembram disso? Eu falei com vocês sobre isso no começo do ano. Na Europa feudal, cada feudo tinha um tipo de imposto, cada feudo tinha um tipo de moeda. Agora imagina a burguesia tentando vender, né, comercializar na Itália, sendo que cada pedaço da Itália tinha que pagar um imposto diferente e tinha um tipo de moeda diferente. Olha a confusão que era, né? Agora não. Agora o rei unificava tudo, então era um tipo de imposto só e era um tipo de moeda só, o que barateava e ajudava bastante no comércio, beleza? O rei, para unificar tudo, ele vai ter que criar uma lei única, ou seja, uma padronização jurídica, onde antes era leis separadas e diferentes por conta do feudalismo, né, dos feudos, agora vai ser uma lei só. Imagina o seguinte, galera, imagina que cada estado brasileiro fosse um feudo, beleza? Imagina você vai fazer uma viagem do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Vai passar por um monte de estados. E em cada estado vai ter leis diferentes, impostos diferentes e moedas diferentes. O cara vai ter que sempre estar trocando a moeda. Isso pode perder, ele pode acabar perdendo dinheiro por conta disso. Ele vai sempre ter que pagar imposto diferente e ele vai ter que obedecer leis diferentes. O que o rei faz? Ele unifica. O Brasil, por exemplo, unificou. Todas as leis estão no Código Penal, beleza? Todas as leis estão na Constituição, são sustentadas pela Constituição. Então, veja só, é uma lei só, não é uma lei em cada estado que você entrar tem que ser uma lei de trânsito diferente. Imagina, você vai de São Paulo a Minas Gerais, só que Minas Gerais a lei de trânsito é de um jeito, em São Paulo é outro. Mano, fica confuso pra caramba, né? É difícil, né? Uns podem virar essa rua, outros não podem, então o bicho pega. Então o rei ele está centralizando tudo. Ele está criando leis, ele está criando impostos, né, tá? Para organizar e para financiar esse exército. E ele vai também, ó lá, monopólio do exército nacional, controle sobre a violência, controle sobre a justiça e a ordem social. O rei, galera, olha que lá hora que ele está fazendo nesse processo aí. Que período nós estamos vivendo nesse momento? 1300 depois de Cristo ali, finalzinho da Idade Média e início da Era Moderna, né? Lembra do período do Renascimento? É esse processo que está acontecendo, período ali bem do Renascimento, 1500, 1600, 1700, esse é o período de formação do Estado moderno. Bom, vamos lá. O rei, ele agora controla as leis, beleza? Então, uma lei única. Ele controla os impostos, um imposto único.
Ele padronizou o exército, então tem um exército só, não tem 10 exércitos, né, no mesmo reino, vai ter um só, unificado, todo mundo nele, e ele vai, por conta do exército, manipular, ou seja, controlar a violência e a justiça. Quem agora pode, quem que pode julgar as pessoas? Apenas o rei, não o senhor feudal. Beleza? Porque imagina assim, em cada feudo tinha um tipo de justiça diferente. Agora não, é um tipo único de justiça. O rei é que executa, são as leis do rei, é a justiça do rei. Então isso é muito importante. Ele que vai, de certo modo, dizer como a sociedade funciona, como ela tem que se organizar, né, as leis que estão nela, tudo isso. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não. Maravilha. E se o cara está controlando agora o exército, está controlando a justiça, está controlando os impostos, né? Ele está controlando a moeda, ele está controlando a nobreza. A nobreza, ela vai perder a função dela de guerreira, tá? Ela vai passar a ser burocrática, ela vai fazer parte do reino. Ela vai fazer parte, galera, da. Como é que é? Ele vai fazer parte da administração desse reino, entende? Então, eles vão fazer a corte, aquilo que a gente já ouviu falar várias vezes na vida, que é a sociedade de corte. Eram os antigos famílias nobres, feudais, que se tornaram membros da corte. O que é corte? Aquilo que corteja o rei, que ajuda o rei a administrar o país, beleza? Então, o antigo senhor feudal que era guerreiro, agora ele vai ser ministro do interior, ele vai ser chefe financeiro, ele vai ser ministro da economia, ele vai ser chefe da guerra, né? um ministro da guerra. Ele vai fazer outras funções, mas agora são funções burocráticas, são funções ligadas à administração, tá? Então ele vai ajudar o rei a governar. Então agora o poder está totalmente na mão do rei. O rei agora é a figura, novamente, é a figura mais poderosa que tem. Como os antigos imperadores romanos, como os antigos, como o antigo rei Carlos Magno, né? Então essa galera aí poderosa voltou, né, a acontecer. Então, antes não tinha isso, antes o rei tinha perdido seu poder por os senhores feudais, e agora ele está retomando. Não se esqueça, galera, que tem um outro ponto aqui importante. Ele, o rei, ele vai agora controlar a religião. Porque antes, no período medieval, quem mandava, e mandava muito na Europa medieval, era a igreja. Agora, o rei, ele vai impor a sua força. O rei, ele vai impor à igreja o seu comando, o seu exército, o seu tipo de justiça, entende? Então, a igreja, teoricamente, ela não manda mais nos reinos como ela mandava antes. Agora, ela faz parte desse reino. Então, ela é mais um tipo subordinado do rei. O rei é que manda bastante, né? Manda bastante aí. Praticamente o rei mandava em tudo. Mandava, Exato. fazer tudo. Exato, Ana. E como é que a gente vai chamar? Olha o nome do governo que vai se formar nesse processo aí. Monarquias absolutistas. O monarca, o rei, e o poder dele absoluto. Olha que da hora. É um poder absoluto, ou seja, manda em tudo, inclusive na igreja, beleza? A igreja é uma instituição ainda muito poderosa? Sim, demais. Ela e o rei estão sempre ali, ó. Quem que coroava os reis? A igreja sempre que coroava os reis. Ela que dizia assim, ó, nós concordamos que você está como rei, né? A chegar a um ponto que os reis não vão mais nem pedir bênção mais para a igreja. Eles não vão nem deixar. Tem Napoleão Bonaparte que ele não vai deixar nem ser coroado, para você ter uma noção. O Papa ia coroar ele, ele tira da mão do Papa e se autocoroa. O cara é muito,
Muito foda. Beleza? Então, que tipo de governo está se formando? São os estados modernos. Que característica que é? Que tipo de estado é? É a monarquia absolutista, tá bom? Esses são os governos que estão se formando nesse período aí. Vamos lá, vamos tocar a vida. Conceitos. O que é Estado? Um Estado, galera, é um poder político centralizado, tá bom? Se você faz parte do Estado, você faz parte do poder político centralizado. Um Estado, todo país, todo Estado moderno tem um conjunto de leis. Por exemplo, do Brasil é a Constituição. A maioria dos países são assim. Todo Estado domina territórios específicos. Então, se a gente está no Canadá, olha só, a gente está lá no Canadá, a gente fala assim, eu sou brasileiro em qual... País que eu vou morar, graças a Deus, professor. Tomara. Ó, se você está lá no Canadá e fala assim, ó, eu sou brasileiro, você está dizendo que existe um pedaço de terra no mundo que chama Brasil, um território específico, entende? Se você está aqui no Brasil e fala assim, existe Portugal, né? Existe. É um território na Europa, na Península Ibérica, que se chama Portugal. Então tem um território específico, beleza? Porque se não haver um território específico, não tem como ser um Estado, não tem como existir Estado, tá bom? Presença de exército, novamente, todo Estado, para se manter, todo rei, para se manter, ele precisa de um exército que garanta que ele vá ficar no poder, entende? É a base do Estado moderno. Sem o exército, o Estado moderno acaba. Sem esse poder que o rei tem, qual é o grande poder do rei? A igreja é o poder religioso. O rei, qual é o grande poder dele? O exército. Esse é o grande poder de um rei. Ele usar da violência, ele usar do poder militar para proteger o seu território, proteger os seus cidadãos, ou para invadir territórios e atacar outros cidadãos, tá? Outra característica de um Estado muito importante é a formação de uma burocracia, o que eu expliquei para vocês lá, que é justamente um grupo, um corpo de pessoas que vai ajudar a administrar o seu exército. Se eu fizer uma pergunta para vocês assim, me dá um exemplo de burocracia, qual exemplo vocês dariam? Vamos supor, para 2 pessoas casar tem uma burocracia, sabe? Como é que é? 2 pessoas para casarem? Vamos supor, tem lá no Exato. cartório para fazer certidão de Exato. nascimento, que mais? Eu não lembro, professor, mas tem muita burocracia. Não, mas seu exemplo é maravilhoso. Separarem também, professor, quando elas casam, depois se elas fizerem divórcio, tem uma Verdade, verdade. Tem isso também. Tem outro documento, tem que ir no cartório, registrar que está separado. Muito bem. O RG é uma burocracia. O que o RG diz? O RG diz que você é cidadão do Estado brasileiro. Olha aí a burocracia. Entende? Antes, como é que você provava que você era, né, na Europa feudal lá? Como é que você provava que você era da Itália? Não tinha jeito, é só pela linguagem mesmo. Tipo, não, eu nasci ali, gente, ali, ó, ali do lado, ali, ó. Saca? Falo italiano, saca? Eu sou dessa região aqui. Um Estado moderno, ele é burocrático, tem leis, ele cria uma forma de organizar, de tão bem organizado, né, o seu país. Então, veja só, como que eu vou cobrar imposto de alguém? Eu tenho que criar uma burocracia. Eu tenho que criar um registro disso. Para, tipo, ó, esse cara, senhor José, pagou o seu imposto. Então, eu não preciso cobrar dele mais esse ano. Nesse ano que vem eu volto e cobro de novo, entendeu? Então, precisa de uma burocracia muito inteligente, precisa de uma burocracia muito bem preparada para saber até onde é o território que ele pode ir lá, saber quem são os cidadãos, saber quantos são cidadãos, quantos são o seu exército. Então, tem que criar um corpo que vai funcionar junto com a máquina pública, que vai funcionar junto com essa máquina moderna chamada Estado, tá bom? Então, veja só. Quem quer falar? Bom, então veja só.
tem que haver burocracia, tem que haver funcionários do Estado, tá bom? E aí vai acontecer essa formação aí. Bom, vamos lá, vamos adiante, ó. Nação. Nação e Estado são muito semelhantes, tá? Geralmente um Estado é formado porque já existe uma nação. O que é uma nação? O Brasil é uma nação. O Brasil é uma nação porque tem um conjunto de indivíduos que compartilham um sentimento de identidade comum. Se você for para outro país e escutar um brasileiro falar, você vai se identificar muito rápido. Você vai falar assim, caramba, ele é brasileiro. Você vai saber que o cara é brasileiro. Por quê? Porque, Começar a falar alto, porque cantar vocês... música brasileira. Pois é, porque vocês têm características de identidade. Eu fui para o Chile em 2018 e eu fui no restaurante e sentei no restaurante assim, com a Rochelle e tal, na mesa de trás, os caras trocando ideia assim, né, um casal conversando, eu olhei para trás, uai, esse cara é brasileiro, velho. Mano, eles eram de Uberaba, olha que desgraça. Eu fui Que pro mundo Chile. pequeno, professor. Não, desse jeito. Eu fui pro Chile para fugir do povo berabense e encontrei esse cara num restaurante X lá, qualquer. Aí, menina, a identificação é muito legal, cara. Por quê? Olha o Chile, por exemplo. Só fala espanhol, galera. Quando você escuta a sua língua materna da sua nação, a identificação é muito rápida, muito poderosa, sabe? Então vocês têm um sentimento de identidade muito grande. Mesmas tradições. O povo brasileiro tem um conjunto gigantesco de tradições que fazem da gente ter coisas iguais, ter coisas comuns. Então, nós comemoramos o Natal, nós temos o Carnaval, nós temos a Páscoa, nós temos a São João, nós temos o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de escola, nós temos as matrizes religiosas, né? Se você for para qualquer outro lugar do mundo e falar que você é espírita, ninguém vai saber que é isso, gente. Ninguém vai saber. Por quê? Só no Brasil o espiritismo cresceu como cresceu, saca? Só no Brasil. Se for católico e for para Europa, mano, todo mundo sabe o que é católico, porque lá que se desenvolveu o catolicismo. Mas você fala, sou espírita, a pessoa vai falar o quê? Acho que a pessoa é louca, ela acha que é um espírito. Não, é a religião espírita, entende? Não é a confusão que vai ser, porque o brasileiro tem essa característica. Códigos linguísticos, isso é muito interessante. A língua faz da gente uma nação. Veja só, quando vocês vão baixar um programa no computador, ou sei lá, vocês vão ter que, ou vão assistir um filme, vocês colocam legenda português Brasil e não português Portugal. Por quê? Porque tem diferença. Eles falam muito rápido, professor. E é diferente o jeito de trocar ideia e de Verdade. ler, saca? Se eu falo... O olha, Brasil, na escola do mundo, seria a turma do fundão que faz bagunça, professor. certeza. Veja só, nós temos códigos linguísticos, formas de se comunicar que fazem com que a gente se entenda. Por exemplo, se eu falo assim, tá ligado? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Se eu falo assim para um americano, tá ligado? Ele vai falar assim, não, está desligado. Ele vai falar isso. Ele vai falar isso. Não, deixei tudo desligado. Pode ficar Também são gírias também diferentes. Isso, as gírias, códigos de linguagem, formas de comunicação, o jeito que a gente fala. É diferente, cada país tem um. E tem também na nação, né, nesse Estado moderno, outra coisa que une todo mundo que está lá, né, que são as características étnicas, que podem ser características culturais ou podem ser físicas. Por exemplo, religião, pode ser o tamanho da pessoa. Naquele país, por exemplo, Congo, por exemplo. No Congo, as pessoas no Congo elas têm uma estatura menor, né? É porque é uma característica genética deles mesmo, desse povo. Professor, eu vou me sentir em casa, que eu sou baixinha. Verdade. Então, veja só, tem características específicas. O asiático, por exemplo, ele tem o olho mais puxadinho, não é? O ocidental, não. Sim. Então, são características físicas que fazem com que essa pessoa se sinta, se identifique com a sua nação específica, tá? Então, olha só, voltando aqui. Nós estamos estudando
o conceito de Estado, a formação do Estado moderno, estamos estudando o conceito de Estado, o que é esse Estado, as características específicas dele, e todo Estado é uma nação, beleza? Agora vamos lá. 3 condições para a formação do Estado moderno. 3. Primeiro, desmilitarização da nobreza e centralização centralização militar na mão do rei. O que o rei precisa fazer e o que Portugal precisou fazer para se tornar Portugal como a gente conhece? Tirar o exército da mão dos nobres e passar o exército na mão do rei. Beleza? Então, pegar os exércitos descentralizados, né, e centralizar eles em um único exército. Primeiro ponto. Segundo ponto, controle sobre a igreja. A igreja deixa de ser uma instituição que manda e determina no país para ser uma ferramenta do rei. O rei usa a religião a seu favor ou não. Entende? Vai ser assim agora. Então, a igreja ela vai ser subordinada ao rei. O rei é a autoridade máxima do país. Então, no país, quem manda é o rei e não a igreja católica. A igreja católica tinha muito poder e muita influência, mas no país, no Estado moderno, era a monarquia absolutista, era o rei que mandava lá. Então, se o rei falasse assim, ó, a partir de agora não vai ter mais missas, tá, de domingo. É uma lei do Estado português, vamos supor assim. É uma lei que eu estou criando aqui. Ele vai ter que enfrentar os problemas disso com a igreja, mas vai acontecer, ele vai fechar, vai estar fechadas as igrejas no dia do domingo, porque quem manda lá é ele. Agora, eu quero que nas missas, durante a missa, mude o jeito de falar. Não. Quem manda numa missa é o padre, é a igreja, esse tipo de coisa. Mas a instituição ela tem que respeitar a autoridade do rei. Terceiro ponto, desenvolvimento do capitalismo comercial. O que é esse tal do capitalismo comercial? São as relações comerciais, vendas, compra e venda de mercadorias. Ou seja, uai, professor, é novo isso? Né? Não existia compra e venda de mercadoria antes? Tinha, com certeza. Mas agora o tipo é capitalista. Como assim? Vamos supor, eu sou um artesão, beleza? E eu pego e produzo essa caneta aqui. Eu vou lucrar, eu vou gerar um capital em cima dessa caneta. Ou seja, em vez de vender ela pelo valor que ela me custou para fazer, e um pouco mais para fazer outra, eu vou lucrar em cima dela. Então, eu vou vender ela por um valor 3 vezes maior. Por quê? Eu vou conseguir fazer uma outra caneta, vender ela de novo, e vou ainda ter um valor maior. Para quê? Para eu comprar outra caneta. Então, quando eu vendo algo no sistema capitalista, tem que haver um negócio chamado lucro, que a gente chama de capital, beleza? Capital é um dinheiro que a gente tem, que a gente usa para aumentar a produção da venda, da compra e venda. Veja só, vou dar um exemplo para vocês. Capitalismo comercial. O que era que desenvolvia e gerava muito dinheiro em Portugal? Eram os navios que iam para as Índias, beleza? Compravam os produtos dos indianos, beleza? Voltavam para a Europa e vendiam com lucro. Ou seja, eles vendiam na Europa a um preço alto, bem alto, né? Um valor bem alto, e lucravam. Ou seja, além do dinheiro que eles conseguiram vender, né, para comprar de novo esses produtos, agora eles têm uma margem de lucro. E esse lucro eles vão usar para comprar mais mercadoria ainda. 2 vezes a mercadoria que eles compraram a primeira vez. Quando eles forem lá, eles vão comprar 2 vezes a mercadoria que os caras compraram, venderam, e agora eles vão vender na Europa novamente, só que com lucro de novo, em cima do produto, o lucro. Vamos supor o seguinte,
Vamos supor que a Amanda ela vai ir numa loja lá no shopping, ela compra uma blusinha, beleza? No preço da blusinha tem o valor da blusinha que custou para fazer a blusa, tá bom? O valor que custou para fazer outra blusa, olha só, tem um valor duplo ali. E o lucro, ainda tem o lucro em cima ali. Ou seja, a blusinha vale 10 reais. Esses 10 reais estão o quê? O valor para comprar outra blusa, para quem vendeu, ele pode comprar de novo e vender essa mercadoria novamente. E ainda assim, o lucro, tá bom? E esse lucro é o quê? É uma porcentagem em cima do valor que ele usa para aumentar a sua produção. Então, vamos supor, eu vendo uma caneta agora para vocês e a Ana Clara, ela compra. O dinheiro que ela vai me dar em troca dessa caneta, eu consigo comprar 2 canetas agora. E aí eu vou lá e vendo as canetas, beleza? Aí eu vendo as canetas para o Arthur. Aí o Arthur compra essas 2 canetas. Agora eu vou ter capacidade para vender mais 2 canetas. Então eu vou ter 3. Desculpa, eu vou ter 4. Vocês estão vendo que eu estou multiplicando a mercadoria? A mercadoria sempre está multiplicando. Por quê? Porque existe o lucro que estava tendo retorno para mim. Então, eu uso do lucro para produzir e para vender mais. Esse é o tipo de economia que vai se desenvolver. A economia capitalista comercial, utilizando uma parte do capital para aumentar a produção e venda de mercadorias, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês de lucro. Vocês vão ficar meio chocados. A primeira viagem de Vasco da Gama para as Índias teve... Chuta para mim a porcentagem de lucro da viagem de Vasco da Gama à Índia. Primeira viagem. Chuta para mim. 1 milhão? 1 milhão de por cento? Tá maluca? Não. 2 milhões? Não, porcentagem. Tipo 10%, 20%, 90%? Sim. 90%? É um porcentagem. 40%, professor? Acho que uns 70%. Acho que uns 70, Eles não vão 60, descobrir, 70. Eles não vão descobrir. 600%. Isso mesmo. Meu Deus. Sabe o que é? Vender uma caneta e o dinheiro que volta para você que vendeu, né? Para você vendedor, dá para você comprar 600 canetas? Você consegue entender isso? Que loucura. Eu estou vendendo essa caneta e o lucro que eu vou ter ao vender essa caneta vai ser de 600%. É como se eu pudesse comprar agora, em vez de mais outra caneta para vender de novo, possibilitar a compra e venda e a produção de 600 canetas e não de mais uma. Entende? Nossa, professor, eu acho que a gente já falou sobre isso, que eu lembro de uma conversa assim que você tinha falado. Ah, é? Porque tipo, parece que eu já ouvi você falando sobre isso. Eu devo ter comentado com as navegações, porque uma das últimas matérias que a gente viu foi as navegações. Bom, agora nós estamos falando um pouco mais sobre a característica dessa economia mercantilista, beleza? Bom, vamos lá. O que é, então, o mercantilismo? O capitalismo, a gente vive num sistema capitalista até hoje, um sistema de economia que é baseado no capital, no lucro, tá? Bom, só que o que a gente vive hoje é a maior quantidade de dinheiro, né, da produção de dinheiro, de riqueza do sistema capitalista, vem do sistema financeiro, tá bom? De compra e venda de ações, transações comerciais de forma digital, essas coisas. No começo aqui do capitalismo, era compra e venda de produtos, tá bom? Como caneta, por exemplo. Só que eram especiarias, eram seda, né, azeite, frutas, esse tipo de coisa que era mais usado aí para compra e venda. Madeira, escravo, tá bom? Tudo isso era ali a compra e venda de mercadorias. O mercantilismo tem uma característica muito grande. Qual? Em financiamento do Estado.
Vamos pegar Portugal como exemplo do nosso primeiro estado ali. Vamos supor, já temos agora o país centralizado sobre uma lei, um exército, beleza? E um controle aí do rei superpoderoso em relação à igreja e tal. Agora, o rei, lembra que o rei é absolutista, é uma monarquia absolutista, então ele controla a economia também? Sim, ele controla tudo. E ele que vai dizer o que o país vai vender ou comprar. Ele controla a economia do país. No caso de Portugal, ele vai dizer que o Portugal ia produzir azeite, vinho, essas coisas, e que ia produzir outras riquezas também, como açúcar, né, nas ilhas, no Brasil também, ele vai colonizar o Brasil e vai produzir açúcar e vai vender açúcar também. Então, o Estado, ele controla o que vai vender, o que vai fazer e com quem vai vender, inclusive, tá? Então, ele tem um controle muito grande da economia. Ele que diz, ele que dita o que vai acontecer ou não na economia desse país. Então, tem uma coisa que vocês vão ouvir muito ao longo da vida de vocês, da vida acadêmica, né, estudando, vocês vão ouvir muito isso daqui, ó, intervencionismo estatal, tá bom? O rei, ele vai controlar, né, através do Estado, a economia, ele vai intervir na economia, ele não vai deixar a economia rolar solta, ele não vai deixar a burguesia vender o que a burguesia quiser. Ele vai falar assim, ó, burguesia, você quer vender? Beleza, mas você vai vender o que a gente quer que você venda. Eu sou o rei, eu que mando. Então, controle sobre a burguesia. Vantagem comercial favorável ao seu Estado. Tá? Por quê? Veja só. Vamos supor que nós estamos em Portugal e o rei ele deixa a economia funcionar do jeito que quiser. O burguês, ele pega, né, o burguês, no caso, é os mercantes, as fábricas, né, e também os vendedores, eles vão falar assim, ó, eu vou investir meu dinheiro todo, né, da minha empresa aqui e tal, em banana, beleza? Em banana, vou investir tudo. E dá errado, dá super errado. O que vai acontecer? Um monte de gente que trabalhava nessa empresa, a empresa vai fechar, vai falir, um monte de gente nessa empresa vai perder o emprego. E aí, quem vai ter que ficar com o problema vai ser o rei. Por quê? O rei vai ter um número de pessoas desempregadas no seu país. Então, ele tinha que controlar a economia para ele não ter um país fraco, para ele não ter um país com pessoas passando dificuldade, necessidade, desempregados. Então, ele tinha que controlar a economia para manter ela a seu controle, ao ser favorável para você. Bom, tem essas três condições, então. Vamos lá. Agora nós vamos estudar, essa parte é muito legal, a cereja do bolo da aula. Nós vamos estudar os teóricos do absolutismo. O que são os teóricos do absolutismo? São pensadores, tá? São filósofos que vão tentar justificar a centralização do poder do rei, tá bom? Eles vão criar a teoria que vários reis vão usar para eles se tornarem o que são, reis absolutistas. Então, o que são os teóricos do absolutismo? São pensadores que vão organizar e ensinar, inclusive, os reis como ser um rei absolutista, tá bom? O Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e vai morrer em 1527. Ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, em 1513. Olha o nome do livro, O Príncipe, tá bom? Esse livro é para quem? Esse livro é para os príncipes, não é? É para aqueles que vão ser reis, beleza? Tá claro isso? Vocês estão me escutando? Tá claro? Sim, professor. Maravilha. Deixa eu ver, que eu acho que eu tô com esse livro aqui, peraí.
tô, não. Eu emprestei ele pra minha irmã, eu achei que ela tinha devolvido. Mas não devolveu, não. Bom, nesse livro, tem 26 capítulos, esse livro, ele é muito bom. E ele vai ensinar a cada capítulo, falar assim, ensinar como é que os reis devem agir. É um manual, beleza? É um manual de como o rei deve governar. Deixa eu ver se eu vejo uma publicação aqui, deixa eu ver. Príncipe de Maquiavel. Ó, vou mostrar para vocês aqui uns capítulos aqui, ó. Tem PDF, esse livro é maravilhoso, vocês têm que ler, viu, gente? Pra gente ficar mais inteligente. Eu prefiro ler fanfic, professor. Não, mas esse livro é o livro mais importante da era moderna. Que foi? Ana Júlia, por que você Ó. é Pede aqui, santa? tá fervendo. Eu necessito desse livro, professor. Professor, como chama o livro mesmo? O Príncipe. Ele dedicou esse livro ao magnífico Lorenzo de Médici, que era um príncipe na Itália. E aí ele vai escrever esse livro e vai dedicar a esse cara. E ele vai falar, olha isso daqui, ó. Se você é um príncipe, ele vai falar, ele vai ensinar como é que se mantém no poder. E aí olha o PDF aqui, olha o livro aqui, ó. Olha para o segundo capítulo. Dos principados hereditários. Uai, como assim? Vamos supor que eu sou rei, beleza? E morro. É hereditário esse principado? É. Então, quem vai assumir o reino agora? Se é hereditário. Quem sabe o que significa? Vai passando de geração para geração. Isso, vai passar do pai para o filho, beleza? Então, olha só. Se acontecer, vamos supor, eu sou rei e morro, e o meu filho vai assumir, e ele lê o Maquiavel, ele vai lá no capítulo 2 e fala assim, ó, dos principados hereditários. O que eu tenho que saber se eu governo um principado, vou governar um principado hereditário? Eu tenho que saber que, olha isso, no Maquiavel, olha o que ele fala, um principado, para ter uma troca de poder, olha que legal, do rei para o príncipe, o cara, ele explica, o Maquiavel explica que é muito mais fácil. Por quê? Aí eu vou perguntar para você, por que é mais fácil você governar um reino que já era da sua família do que você governar um reino que não era da sua família? Eu posso... Claro. Hã? Eu acho que como você convive com a sua família, você já sabe meio que os costumes, você já vai sabendo algumas regras, do que quando você chega em um reino que você não conhece nada. Tipo assim, você vai ter uma dificuldade maior. Exato. Agora imagina governar um lugar que você não é daquele lugar, né? Se você é daquela família que governa aquele lugar já, as pessoas estão acostumadas com a sua família, estão acostumadas com as tradições, estão acostumadas com você. Então, a transição é muito mais fácil. Olha o Brasil, Dom Pedro I passou para Dom Pedro II, seu filho. Teve algum problema grave? Foi horrível o negócio? Não, foi fácil pra caramba para os brasileiros aceitarem a mudança de Dom Pedro I para Dom Pedro II. Por quê? Porque é hereditário. O Brasil era um império, então passou de pai para filho. Olha o quarto capítulo aqui, que legal. O quarto capítulo está escrito assim, ó. Porque o reino de Dario, um persa, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra seus sucessores após a morte. Olha, ele vai dando um monte de exemplo histórico de como governar, utilizando as inteligências do passado, inclusive, por exemplo, Alexandre o Grande. Por que o povo babilônico, o Império Persa, não se rebelou contra Alexandre, um grego que não tinha nada a ver com a Pérsia? O que vocês acham que é?
Por que que o povo babilônico, o povo da Pérsia, não se rebelou contra Alexandre Grande, que nem era de lá? O que vocês acham? Não sei, talvez porque eles tinham os conceitos que eles. Sei lá, professor. Não, tentou, Ana, obrigado. Ó, simples. Hoje a aula vai ter 4h40, né? Deixa eu ver. Vai ter 4h30. Daqui a pouco eu já estou terminando. Ó. Simples. Porque o invasor Alexandre não mudou nada na Pérsia. Entende isso? Vamos supor, eu e a Ana lutamos por um território. Eu quero dominar o território da Ana. E aí eu venço, consigo eliminar a Ana. O povo vai ficar chocado. Meu Deus, perdemos nosso rei, nosso imperador. E agora? Aí o Alexandre o Grande chegou lá e falou assim, galera, relaxa. Tudo vai continuar do mesmo jeito. A população falou, maravilha. Entende isso? Entendeu? Sim. Pra que, professor, me eliminar? Eu sou tão legal. Gente, esse tipo de estratégia de governar de Alexandre é genial. Genial. É assim que o império consegue ficar tão grande. Porque se você, toda invasão que você fizer, todo território que você conquistar, você tentar impor a sua cultura para aquele povo, eles vão se rebelar. É igual eu entro na sala, vamos supor, um professor novo e um professor antigo. Vamos supor que é a primeira aula hoje. Primeira aula, sim, que eu estou dando para vocês. E eu falo assim, ó, o professor fazia isso, agora vai ser de outro jeito, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, e impõe. Todo mundo tem que fazer. O que vocês vão curtir? Eu ou vão, tipo, mano, que babaca é esse daí, saca? Eu vou pensar na minha cabeça, porque eu não gosto, que eu não quero ir pra diretoria. Nossa, eu não gostei dele. Pois é, vai ter uma repulsa desse novo professor. Acontece sempre. Agora, se o professor é esperto e fala assim, não, galera, calma, a gente vai ver como é que era, e a gente vai... ele tenta tranquilizar as pessoas que agora ele vai dar aula, ou no caso, comandar, mano, tudo vai correr super bem, sem muito atropelo, sem muita dificuldade. Então, ele, nesse livro, ele vai criar uma série de conselhos, para que o governante, o rei, o príncipe, né, como ele chama, ele fala príncipe, galera, mas sempre pensem em rei, tá? Por que ele fala príncipe? Porque ele é italiano e na Itália não se chamava príncipe, se chamava principados, tá bom? Na Itália e na Alemanha se chamava principados, mas são os reinos, tá? Teoricamente são reinos. Então veja só, esse cara, o Maquiavel, é um gênio, ele é um grande historiador. E agora eu vou contar um negócio para vocês. Essa parte é muito importante. Quero que todo mundo esteja fazendo alguma coisa, esteja viajando aí, pare bastante atenção, porque eu vou falar uma coisa que é assim, muito importante mesmo. Nicolau Maquiavel, o livro dele não tinha livro como o dele na Terra. Totalmente original. Qual é a ideia totalmente original? É um livro... Peraí, tem alguém conversando aqui no chat. Tá bom, Ana, fica tranquilo. Tudo bem, fica tranquilo. Ó, vamos nessa, ó. O livro de Nicolau Maquiavel, ele vai ser revolucionário, mas revolucionário, assim, nunca ninguém falou o que ele falou no livro. O que ele estava propondo nesse livro nunca tinha existido na história da humanidade. Vocês conseguem entender o impacto disso? Sim. Tipo, uma coisa totalmente nova, todo mundo... Totalmente. Acho que todo mundo ficou bem curioso pra ver, né? Ó, o mundo, né, os impérios mais antigos, as civilizações mais antigas datam de 4.000 antes de Cristo, tá bom? 4.000 anos antes de Cristo até 1513, quando Nicolau Maquiavel escreveu o livro. Então, 5.000 anos, 5.500 anos. Em 5.500 anos, ninguém ainda tinha pensado no que ele pensou,
Ninguém. Olha que tacada. E o que ele pensou? Ele pensou em algo que não era feito, nunca foi feito na história da humanidade. O rei controlar a igreja, controlar a religião. Sabe aquele negócio que eu falei para vocês ali da formação do Estado moderno? Agora o rei, ele manda na igreja. Quem inventou isso foi Nicolau Maquiavel. Ele falou o seguinte, para o rei governar, ele não pode estar submetido à religião. Por quê? Olha isso. Porque política precisa de resultados. E a religião, ela é moral. E às vezes um rei tem que cometer atos imorais para continuar rei. Olha que tacada. Entende? Agora, se o cara é submisso à Igreja Católica, ou à igreja, ou à religião, ele não pode cometer atos imorais perante a igreja. Então ele acaba enfraquecendo e ele se torna mais fraco. Agora, presta atenção, vou falar uma coisa bem legal, uma coisa que o Maquiavel cita como exemplo. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que a nossa sala de aula ela é um principado, beleza? E eu sou o rei aqui. E aí, o Arthur e o Brian, eles se rebelam. Não estão gostando do jeito que eu governo e eles se rebelam. E eu percebo que vai ter uma revolta e o Arthur e o Brian inventam O Arthur nem está na aula hoje. Tá aqui, tá assim, o Arthur. O Arthur e o Brian, eles se juntam e vão assim, vamos tentar derrubar esse rei aí, beleza? Eu fico sabendo. O que eu faço? Eu peço para Amanda, minha general, beleza? Amanda, vai lá e mata os dois. Mata mesmo, mas mata de forma violenta. Sim, rebenta mesmo. E deixa todo mundo ver. Olha isso. A Igreja Católica permite uma coisa dessa? Não. Que mate pessoas Eu acho que não, né, de qualquer professor? Porque, jeito? assim, né? Eu acho que não. Cruel, né? Certo seria não. Não, que é cristão, né? O cristão, Jesus não fala nada sobre matar ninguém, gente. Né? Fala perdoar, fala sobre um monte de coisa. Então, o rei, se ele obedece os ensinamentos da igreja, ele não diminui essa revolução, essa revolta que está tendo. Bom, o que eu falo? Eu falo para Amanda, vai lá, Amanda, acaba com os caras. E faz isso na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Beleza? E a Amanda vai lá e faz. Mata de forma sanguinária a galera. A população fica maluca com aquilo, estagnada com aquilo. Gente, que loucura, que violência é essa, tal. E vem reclamar para mim. Elas vêm e tal, tipo uma manifestação, e vem falar, olha, o que foi aquilo? A Amanda matou todo mundo, despedaçou as pessoas lá, espalhou gente para tudo quanto é lado lá. Que absurdo. Eu, rei, olha o exemplo que o Maquiavel fala. Eu não mandei ela fazer isso. Ela fez porque ela quis. Eu não autorizei. Ele jogava a culpa no... Ai, Exato. meu Deus! Olha agora. E aí eu mando prender a Amanda, tá? E executar ela para todo mundo ver. Ó, ela fez errado, ela agiu nas minhas costas, tal. Eu não deixei ela fazer isso. Executo ela. E o que eu consegui? Eliminei uma revolta inicial e apaziguei a população. E estou no poder ainda. Manda assassino depois traída. Exato. Então, veja só. O Maquiavel, quando ele cita esse exemplo, ele fala assim, dá para basear na igreja a reflexão? Não dá para fazer isso. Quando um rei entra em guerra, ele tem que matar pessoas. Quando um rei ele quer proteger o seu país e se manter no poder, ele tem que fazer coisas que a igreja, a religião, não permite. Por quê? Porque a religião ela é moral. Então, Maquiavel está transformando a religião em uma ferramenta na mão do rei, e não um peso, e não uma âncora onde ele tem que arrastar, mas pelo contrário, uma coisa que ele consegue usar para manipular e controlar o seu reino. Olha que genial, velho. Maquiavel vai falar outra coisa aqui, ó. Ele vai ter uma visão. Ele vai falar uma coisa. Um rei, esse daqui é muito legal para terminar a nossa aula. Um rei ele tem que ter qualidades, um príncipe, né? Então, qualidades de um príncipe. Ele tem que desenvolver, um rei, um príncipe, ele tem que desenvolver duas qualidades importantes para Maquiavel. A virtude, tá? Que é a virtude, e a fortuna.
Ele tem que desenvolver essas duas coisas. Um bom rei tem essas duas coisas. E aí, traduzindo Maquiavel para nós seres humanos normais, que não somos reis, se a gente fizer como Maquiavel, né, ter virtude e fortuna, a gente se dá bem também. Fica vendo, olha que legal. O que é virtude para Maquiavel? É saber o que fazer. Uma pessoa corajosa, ela não é o cara que sai na rua no meio de um tiroteio e fala: quem é que tá atirando aí? Isso é maluco, não é uma pessoa é um doido. Uma pessoa corajosa, ela sabe o que fazer na situação. Entende? Se esconder. Ou proteger, ou se esconder, fugir de algum lugar. Essa pessoa, ela não fica estagnada por causa do medo e nem é o idiota que sai no meio da rua, no meio de um tiroteio. Uma pessoa corajosa, virtuosa, no caso aí, uma virtude, a coragem é uma virtude, ela sabe o que fazer. E aí, vocês vão ficar bastante bravos agora. Por quê? Sabe por que vocês estudam? Não. Sabe de quem é a culpa de vocês Não. estudarem? Eu sei de quem é a culpa da tarefa de casa. Gente, Eu a também. culpa de vocês estarem na escola é Maquiavel. Maquiavel é o culpado. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: um rei, ele tem que se preparar para ser rei. Uma pessoa, ela tem que se preparar para ser um cidadão, né? Como vocês, por exemplo, vocês estão se preparando ao longo da infância em toda de vocês para serem cidadãos e cidadãs e para ter profissão. Então, vocês passam a vida se preparando. Para quê? Para que quando surja o momento, vocês possam o quê? Saber o que fazer. Entendeu? Se Deus quiser ficar todo mundo rico também, né, professor? Porque estuda direitinho. Isso aí. Então, veja só, essa é a virtude, saber o que fazer. E agora, a fortuna. Não basta ter virtude, tem que ter fortuna. O que é fortuna? A fortuna é saber quando fazer. Já ouviram isso? Da mãe de vocês, geralmente, fala assim, tem que saber a hora de fazer as coisas? Sim. É isso. É Maquiavel, ele vai dar vários exemplos disso daí. Não basta saber o que fazer, você tem que saber a hora de fazer. Por exemplo, minha mãe nunca brigou comigo ou com meus irmãos em uma festa, no meio de uma festa. Nunca. Nunca. A gente fazia coisa, quebrava coisa, fazia malcriação. Minha mãe, ela juntava a gente num canto, discretamente, falava, em casa você vai ver. Em casa a gente se acerta lá. Por quê? A minha mãe, ela sabe que se ela batesse na gente ou tentasse chamar a atenção da gente no meio de uma festa, estragava a festa. Né? Ia ficar constrangedor para todo mundo lá. Nossa, a mulher tá dando uma surra no moleque lá. Então, ela esperava o momento certo para fazer. Beleza? Olha que legal. O Arthur vai conhecer... Bom, o Arthur vai na casa de um amigo. Vai na casa do amigo. Ele vai ser a primeira vez que ele vai ser apresentado na família desse amigo. O Arthur é muito inteligente. Só que na primeira vez que ele vai lá, ele vai dar um despertão, vai tentar explicar tudo para todo mundo e parecer o bambambam no primeiro encontro? Não. Na primeira vez que vai? Não, por quê? Vai soar o quê? Arrogante. Então o Arthur vai falar assim, mano, eles estão falando errado as coisas, mas não é a hora, nem momento para eu começar a corrigir ou a ajudar eles em alguma coisa, saca? Tem um momento exato para fazer isso, não é? Por exemplo, eu sou professor de filosofia, história e sociologia. Vocês acham que eu vou no supermercado e fico corrigindo os erros históricos que o povo fala e comete na fila do supermercado? Não. É em sala de aula que eu faço isso, saca? Um psicólogo, por exemplo, o psicólogo ele não sai julgando ou tratando as pessoas em qualquer lugar que eles estejam. Eles fazem isso dentro do consultório, porque senão eles nem amigo ia ter. Então, olha só. Para Maquiavel, um príncipe, um rei, tem que ter duas coisas: virtude e fortuna. Saber o que fazer e saber quando fazer. Se você acerta o saber o que fazer e no momento certo, dá certinho, bonitinho. Não foi muito com a cara desse Maquiavel, agora eu tenho ele é maravilhoso. Olha o que ele fala assim, ele vai fazer uma analogia para explicar isso daqui, a virtude e a fortuna, ele vai fazer uma analogia com o leão e a raposa. Olha, ele vai pegar um exemplo histórico, Júlio César.
Júlio César, ele sabia o que fazer, tá? Mas ele não acertou o momento, tá? Olha o que ele vai falar. Ele vai falar, Júlio César, ele era um grande general, ele tinha um grande exército poderosão pra caramba, beleza? Só que no Senado romano, ele tentou ser leão, ou seja, ser forte, usar a força. Quando no Senado, ele não devia ser leão, ele devia ter sido o quê? Raposa. Porque a raposa, ela é esperta, ela não é agressiva, violenta. O Júlio César foi agressivo e violento. O que aconteceu? Ele foi assassinado. Se ele tivesse sido raposa, esperto e meticuloso, ele não tinha sido assassinado e tinha se tornado imperador romano. Entendem isso? Ele vai mostrar através de exemplos históricos como a teoria dele está certa. O saber, a virtude e a fortuna, utilizando aí essa ideia de leão e raposa. Bom, agora vamos para finalizar aí essa aula. Todo mundo já ouviu falar assim, nossa, que maquiavélico. Já ouviu? Nossa, você é uma pessoa maquiavélica. Não, Sim, professor. não, nunca ouvi. Bom, quem já ouviu, essa é uma pessoa muito maquiavélica. Parece que é uma pessoa maldosa, tá? A ideia é de que você é maquiavélico. Parece que você é uma pessoa maldosa, mas está totalmente errado. As pessoas usam uma frase do Maquiavel que não é do Maquiavel, que está incorreto. Fala assim, ó, os fins justificam os meios. Ou seja, eu quero atingir um objetivo, não importa o que eu vou fazer para conseguir ele. Por exemplo, quero ficar rico, então eu roubo os outros. Olha só, os fins, o objetivo, ficar rico, justificam os meios. Justificaria o roubo que eu cometi. Eu queria ser rico, então eu cometi roubo. Não é isso que o Maquiavel está querendo dizer. Ele vai dizer o seguinte, olha o ensinamento do Maquiavel. Para cada fim, há um meio adequado. Então, eu quero ser rico, tem um meio adequado, correto para chegar lá. Eu quero ser inteligente, tem um meio adequado para fazer isso. Não é qualquer método, não é qualquer coisa, entende? Então, eu quero ser inteligente, mas eu quero ficar jogando videogame. Esse é o método? Esse é o caminho adequado? Não é. Tem que ler, tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que fazer as coisas. Então, olha que interessante como Maquiavel propõe. Então, o que é o livro? O que é o livro do Maquiavel, O Príncipe? O Príncipe é um manual que tem por objetivo ingressar no poder e como fazer a manutenção do poder. Ou seja, o rei que lê esse livro, Maquiavel, ele sabe como ficar no poder e como manter no poder, né? Como entrar no poder e como ficar nele lá. Então, ele é um manual de como os reis governam. Esse livro é fantástico, fantástico. Esse livro, inclusive, ele era tão poderoso que ele falava esse negócio da religião, que ele falava que religião tinha que ser uma ferramenta e não dominar o reino, que a Igreja Católica vai colocar esse livro como livro proibido. A igreja não queria que a galera lesse esse livro, velho. Só que não teve jeito, né? O livro é um dos maiores sucessos da história aí, ensinando as pessoas a fazerem, né, tanta coisa, né? Esse livro é fantástico, vocês levam muita coisa para a vida, viu, gente? Muita coisa. Tem esse livro em várias versões, pessoas reescreveram esse livro em várias versões. Por exemplo, O Príncipe de Maquiavel para empresários, O Príncipe de Maquiavel para professores, utilizando todo o conhecimento que ele junta nesse livro para algumas profissões, algumas coisas na vida, para a vida, Maquiavel para a vida, saca? Então, ele é bastante importante esse livro. Eu já li umas 10 vezes esse livro, eu juro para vocês. Eu li muito esse livro, eu já adoro. Esse livro é muito bom. Bom, na próxima aula a gente continua a formação do Estado moderno com outro teórico, tá? Esse daqui, Maquiavel, que a gente viu, ele está ensinando como o rei se manter no poder e como ficar no poder. No outro, nós vamos entender, no Thomas Hobbes, nós vamos ver muita coisa interessante também sobre a formação do Estado. O que é o rei? Que tipo de poder o rei tem? Vocês vão ver que é muito legal. Fridinha. Gente, os cachorros.
Bom, galera, hoje nós vimos, então, formação do Estado moderno, beleza? Vimos aí Nicolau Maquiavel também. Essa obra é importantíssima aí de Nicolau Maquiavel, vimos os conceitos dele de virtude, de fortuna, e que o livro que ele escreveu é revolucionário para a época. Veja só, não existe nenhum outro país naquele período e antes dele que não fosse teocrático. Todos os reinos e impérios sempre estavam religião e poder político juntos. Quando Maquiavel escreve o livro, o poder político se destaca mais do que o poder religioso, tá? Então o poder político sobressai a religião. E aí inicia-se a formação aí de o Estado moderno. Então a gente vai ver essa teoria, já viu essa teoria, depois a gente vai ver a outra do Thomas Hobbes, que é muito legal, genial, Thomas Hobbes também. Ele vai falar sobre o Leviatã. O rei, ele é o Leviatã, ou seja, uma baleia gigante mitológica que tem um poder descomunal, né? Por isso o poder absolutista, e a grande tacada, né, nesse momento é ser essa entidade poderosíssima, assim. O rei, ele é essa figura. Ele usa essa figura aí de linguagem para mostrar para ele o que era o rei. É muito legal. Depois a gente vai ver outros 2 teóricos, tá? Então a aula que vem a gente vai ver 3 teóricos. Os outros 2 são muito ruins, mas eles fizeram ruins, que eu digo, é que eles eram muito mais preguiçosos do que o Maquiavel e o Hobbes, mas as teorias deles vão dar super certo. Muita gente vai adotar a teoria deles, que é a teoria do direito divino. O rei é rei porque Deus quer que ele seja rei, tá? A gente vai ver isso na aula que vem, eu vou explicar direitinho para vocês. Alguma dúvida? Alguma questão sobre a aula? Curtiram? Não, professor, eu amei a aula. É legal, né, Maquiavel? Gente, é bom. É bom. Assim, ele poderia não ter feito esse negócio de a gente ir pra escola que influenciou no nosso futuro, assim, tô brincando, professor. Eu gosto da escola. Pois é, hein? Acredita nisso? Olha que doideira. Ninguém antes tinha pensado em fazer, preparar as pessoas de forma virtuosa, no caso, saber o que fazer, em escala de país, né? Em escala de um país inteiro. Aí Maquiavel pensou, velho, veja só, uma população sábia, o país ele é muito mais forte, né? Eles sempre vão saber o que fazer na hora certa, tudo certinho. E a galera não tinha pensado nisso não. Por quê? Quanto mais educação você dá para as pessoas, os reis e a igreja tinham medo deles voltarem-se, né, contra a igreja mesmo, na Idade Média, por exemplo. Então, Mas na minha visão, para aplicar 100% o que ele falou, algumas coisas na escola tinha que mudar. Por exemplo, a gente não tem aula sobre primeiros socorros, educação financeira, para preparar mesmo a gente para a vida. Verdade. Para mim, isso tinha que mudar na escola. Também concordo. A prefeitura, essa educação que a gente está vivendo hoje, ela está melhorando em relação ao que tinha antes. Porque na prefeitura tem grupos de liderança, acho que por conta da pandemia parou, mas eu era professor dos grupos de liderança. Os grupos de liderança eram divididos em 3: meio ambiente, empreendedorismo e grêmio. No empreendedorismo, eu dava aula de educação financeira. Olha que legal. Só que em 2020 parou tudo porque a escola, né, a pandemia e tal. Então parou, mas sempre tinha os grupos de liderança. O outro grupo de liderança era meio ambiente, então a gente fazia aulas sobre meio ambiente, e o outro era o grêmio. O grêmio é muito legal, porque é uma formação política, porque vocês precisam entender de política para viver nesse mundo que é totalmente político. Vocês vão ver em ensino religioso, semana que vem, que eu vou ensinar para vocês o que é política, o que é ser cidadão, essas coisas assim, e a gente vai trabalhar esses pontos. Se vocês um dia quiserem, acho que ano que vem já volta os grupos de liderança. E aí vocês podiam participar do empreendedorismo. É muito legal. Ensina como abrir empresa, ensina como gerir, administrar, ensina teorias econômicas. É muito legal mesmo. E a escola precisa mesmo disso, viu, Ana? Precisa muito mesmo.
Só que não é todas as escolas que fazem isso, né? Não é todas as cidades que fazem isso, mas no Brasil tinha que começar a fazer. Ter educação financeira, ter educação, cursos de primeiros socorros. Não, é muito importante mesmo. Bom, gente, é isso, então. I love yous. Fiquem à vontade. Peraí, não fiquem à vontade, não. Peraí. Deixa eu ver. Tchau, professora, até semana que vem. Olha, eu não me canso de falar que suas aulas são as melhores, você é o melhor professor. Sim. Professor Min também Você vai vai colocar a chamada? Você vai fazer a chamada? Tô fazendo agora. Peraí. Professor, Oi. às vezes, assim, no meio da aula eu penso que só tem eu, a Ana Júlia, a Mariana e esse Arthur. Porque só a gente que conversa na aula. Pois é, só a Mas gente é mais fala. quietinho. O resto fica todo mundo calado. É que no remoto é meio. Não é tão estimulante de a gente ficar trocando ideia, né? Professor, eu já falo muito aqui, né, na aula remota. Imagina quando voltar presencial, você vai cansar da minha voz. Imagino. Gente, Imagina quando juntar os grupinhos na aula presencial, professor. Imagina. Vai ser uma bagunça. Beleza, galera. Vou colocar aqui lista de presença. Peraí. Lista de... O que é hoje, gente? 8? Não, é 5, né? 5/8. 5 de agosto, professor. Maravilha. Essa é a última aula. Professor, Oi. essa é a última aula que eu tô fazendo do senhor com 11 anos. Vai fazer aniversário Professor. sábado, né? Sim. Tchau, professor. Tchau, gente. Até mais. Fica à Professor, vontade. manda pra mim, por favor, Amanda. sua presença. Ana, você não precisa. Eu vou colocar para você aqui já, tá? Ana, Vitória. Professor, onde você colocou a chamada? No chat. Você vai fazer 12, né, Amanda? Sim. Segundo o ECA, você vai ser oficialmente uma adolescente. Ana, Amanda, parabéns, viu? Eu não vou ver o seu. Obrigada, professor. Esses dias. Tudo de bom para você. E aproveita bastante. O que você vai fazer? Vai comer o quê? Bolo? Vai ter bolo? Acho que sim. Aê. Tem que ver se a minha avó vai fazer. Beleza. Nossa, Vou ô professor, comer, eu quero ir, viu? eu fiquei triste no meu aniversário porque, tipo, ano passado e esse ano meu aniversário foi nos 2 meses, nos 2 dias do meu aniversário, foi bem no pico da pandemia e eu não podia ir pra lugar nenhum. Eu tive Tchau, festa de professor. aniversário, mas no Tchau, dia Tulo. da festa do dia do meu aniversário eu fui pra diretoria, professor. E começou a pandemia. Nossa, Nossa. Foi pra diretoria com motivo, porque ela olha pode muito bem. Ó, boquinha. Eu não lembro. Foi aquele que eu não dia tive lá com a Giovana, Ana Júlia. A sobrancelha da menina. Designer de sobrancelha. Raspou a sobrancelha da menina. Olha, eu tô me expondo, professor, eu não gosto de... Tá vendo, professor? Fica pensando que ela é um anjo. Eu sou Ela uma raspou a Júlia, sobrancelha da gente. menina. Ela pediu. Que absurdo. Tchau, professora. Ela Até quinta que vem. Amanda, feliz aniversário, viu? Obrigada. Tchau, professor. Até Tchau, semana Tchau, que vem. gente. Até Tchau, mais. professor. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau, gente, até mais.